Boa noite. Gravações obtidas pelo Fantástico documentam o que aconteceu no julgamento do ano. O dia em que a ex-estudante acusada de tramar a morte dos pais teve de encarar um tribunal. Você vai ouvir agora, pela primeira vez, gravações que registram o que Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos ouviram e disseram durante o julgamento que mobilizou a atenção de todo o país. Entrei, eu subi, fui até lá em cima, eles estavam dormindo. Quando eu desci, eles estavam vindo já, na metade do caminho. Eu desci assustada, apavorada, sem saber o que estava acontecendo, confusa. Não sei, não lembro, era uma sensação estranha, um aperto no peito, não sei. A voz que você acabou de ouvir é de Suzane von Richthofen. Durante o julgamento que mais chamou a atenção do país nos últimos tempos, não foi permitida a captação de imagem e som nesta sala, o plenário 10 do primeiro Tribunal do Júri do Estado de São Paulo. Mas o Fantástico teve acesso, com exclusividade, à gravação oficial feita pela Justiça. Durante o julgamento, os três réus ficaram sentados aqui. Quando chegava a hora de falar, iam para a frente do juiz. Suzane fez um longo relato de vida. Revelou detalhes íntimos do relacionamento com Daniel. Quando ele saiu do banheiro, ele já saiu de toalha e sem nada daquilo que eu sempre sonhei, sem nada daquilo que eu sempre imaginei, naquele dia eu perdi minha virgindade com ele. Depois do sexo, vieram as drogas. Eu ia escondido para a casa dele com ele. E lá, ele começou a me oferecer várias drogas. E ele falava, vai, cheira, não seja careta, vai. Pode confiar, você não vê? Eu faço e é legal, faz também. Diante do juiz, Daniel contou outra história. Ela já fumava maconha e cigarro antes de me conhecer. Eu comecei a fumar maconha e cigarro depois que eu conheci. Os problemas que eu tive com a Suzane começaram a vir desde um ano de namoro. Ela disse pra mim que queria matar os pais. Daniel aponta o motivo de tanto ódio, as agressões que Suzane dizia sofrer em casa. Ela, inclusive, já teria elaborado outros planos para matar Manfred e Marísia. Para ela, a vida já estava perdida. Pensou em tirar mangueira do freio do carro. Pensou em botar fogo no sítio com eles dentro. Para se defender, Suzane acusou Daniel. Era ele quem queria a discórdia. Ele tentava de todas as formas destruir aquela imagem linda que eu tinha do meu pai, do paizão, do amigo. Mais uma vez, Suzane acusou. A família Cravinhos estaria de olho no dinheiro da família Richthofen. Ela disse que ouviu de outras pessoas a seguinte história. Para ele e para a família dele, você é a galinha dos ovos de ouro dele. Parte do depoimento de Suzane foi cara a cara com os jurados. William e Cleide estavam lá. Tiveram impressões diferentes. Para mim, deixou a impressão de uma pessoa completamente abandonada, isolada, mas carente assim, em todos os sentidos de afeto. Não me passou carência afetiva por parte dela, não. Para mim, foi uma pessoa fria. Não estava sentindo nada. Imagens da reconstituição do crime foram exibidas no plenário durante o julgamento. Suzane diz que na noite dos assassinatos estava drogada. Ele queria me deixar mais tranquila. Ele viu que eu comecei a ficar nervosa. Ele falou, calma, calma, calma. E fumamos maconha, ele me deu mais maconha. Fomos na casa do Christian, passou de tarde ainda. Ele me deu, lá fumamos de novo maconha. À noite, os três foram até a casa dos Richthofen. Era 30 de outubro de 2002, o dia do crime. Christian veio com uma nova versão no tribunal. Disse que foi o irmão, Daniel, quem matou Manfred e Marísia. Na hora que a gente entra no quarto, ele vai direto pro Manfred. Na hora que eu vou na Marísia, eu simplesmente não faço. Eu vou pra janela e fico. E Daniel confirmou a versão do irmão. A Marísia se virou. Eu saí correndo pro outro lado e fui na Marísia também. O meu irmão não conseguiu, ele ficou parado. Suzane confessou que, naquela noite, abriu a porta da casa para Christian e Daniel. Deixou os dois subirem até o quarto dos pais, mas disse que não sabia que os irmãos foram lá para matar o casal. E eu fiquei na biblioteca
com medo de tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia de nada. Estava tudo muito estranho. Os jurados, que não podem demonstrar emoção no plenário, tiveram que se esforçar durante o depoimento de Nádia Cravinhos, mãe de Daniel e Christian. Me deu vontade de chorar e eu olhava para todo mundo que estava na plateia, assim, de rabinho de olho, né? Eu olhava e eu percebia que estava todo mundo comovido com aquilo. Eu me sinto de luto em relação à tragédia que se abateu às duas famílias envolvidas. Eu me sinto muito triste e de luto. Nádia Cravinhos afirmou que nunca houve interesse no dinheiro dos Richthofen. Disse que Suzane é quem tinha interesse em manipular Daniel. Na minha opinião, uma mulher consegue tudo de um homem. Ela pode levá-lo ao sucesso e à glória ou à desgraça total. Na minha opinião, foi o que a Suzane fez com meu filho. Manipulando, coagindo, usando os seus sentimentos, fazendo deles um instrumento durante todo o tempo em que eles conviveram. Mas Nádia reconheceu que Christian e Daniel erraram e pediu o que ninguém espera de uma mãe, a condenação dos filhos. Acho que essa justiça é necessária. Dói, mas é necessária. Então, eu só peço a Deus que essa justiça imposta pelos homens seja na medida certa da culpa de cada um. Logo após o depoimento de Nádia Cravinhos, a reviravolta. O filho dela, Christian Cravinhos, disse ao juiz que queria falar mais uma vez. De frente para os jurados, sentado nesta cadeira e de mãos dadas com um dos promotores que queriam a condenação dos réus, ele voltou atrás. Christian assumiu que matou Marisia von Richthofen. Meu irmão entrou no quarto, eu entrei atrás. Eu olhei pro meu irmão, eu comecei a chorar, eu olhei para ele, gesticulei mais uma vez na minha cabeça. Ele, bravo, deu a primeira. Eu já não, sem saber o que fazer, também fiz. Christian conta que Suzane estava feliz no dia do crime. Chegou a consolá-lo. E ela vira para mim: calma, Cris, fica tranquilo. Você não me tirou nada, você me deu uma vida nova. Sexta-feira, último dia de julgamento. Foi antes do anúncio da sentença e durante os debates entre acusação e defesa que ocorreu um fato marcante. Nadir de Campos, promotor, veio até aqui, elevou o tom de voz e apontou o dedo para o rosto de Daniel. O senhor bateu! O senhor bateu! O senhor bateu! Senhor Daniel, eu precisaria dizer a ele que é repugnante, que é abjeto, que é nojento matar alguém e depois na entrada do motel dizer que quer a suíte presidencial. Isso é nojento! Isso é asqueroso! O ex-namorado de Suzane começou a chorar e recebeu um abraço do irmão que estava sentado nesta cadeira, algemado. Os dois tiveram que deixar o plenário e Suzane continuou aqui, sentada ao lado do advogado. Durante 5 dias de julgamento, um tentou culpar o outro. Os 3 saíram condenados do tribunal. São 2 jovens que agiram de forma egoísta, ambiciosa, mataram sem piedade. E aquele outro que se uniu por cupidez, pelo dinheiro, pela ganância, que é um defeito da alma humana. Suzane von Richthofen, a jovem que participou do assassinato dos pais em 2002, é uma pessoa fingida, dissimulada ou está realmente arrependida do que fez? Você vai saber agora por que a justiça quer mantê-la na cadeia. O que pensa Suzane Richthofen 7 anos depois de ter participado da morte dos pais? Especialistas em desvendar a mente humana tiveram que encontrar uma resposta.
Durante entrevistas com 2 psiquiatras, 2 psicólogos e uma assistente social, a jovem pediu uma segunda chance e disse que não vai voltar a aceitar propostas erradas. Este psicólogo, professor de criminologia da USP, foi designado pela Justiça para acompanhar os depoimentos. Na entrevista se mostra arrependida. Foi realmente uma grande desgraça que se abateu sobre a vida dela, sobre a vida dos pais dela. A ex-estudante de Direito, que está presa na cadeia feminina de Tremembé, interior de São Paulo, já cumpriu pouco mais de 6 anos, 1/6 da pena. Assim, teria o direito ao regime semiaberto, no qual o preso sai da cadeia durante o dia para trabalhar e só volta à noite. Antes de tomar uma decisão, a Justiça exigiu o chamado exame criminológico, que incluiu, além de entrevistas com a jovem, uma série de testes psicológicos e psiquiátricos. Há certas características de personalidade que não mudam. Se a pessoa é agressiva, se a pessoa tem um conflito psicológico muito profundo. Suzane tem 26 anos, frequenta cultos evangélicos, trabalha na oficina de costura da cadeia, pega livros com frequência na biblioteca e fuma cerca de 15 cigarros por dia. Os funcionários a consideram uma presa exemplar. Aos psiquiatras, psicólogos e assistente social que acompanharam as entrevistas, Suzane contou ter usado drogas como maconha, cocaína, êxtase e solventes, incentivada, segundo ela, por Daniel Cravinhos. A jovem também culpou o então namorado de ter planejado o crime. Ela disse que levava uma vida de princesa, tinha tudo o que queria, mas que, como os pais dela eram contra o namoro, Daniel a convenceu a participar do crime. Hoje a jovem acha que já pode sair da cadeia porque estaria recuperada, amadureceu e aprendeu o valor da família. Esta psiquiatra, autora de livros sobre transtornos mentais, não concorda. Uma menina universitária inteligente, ela conclui exatamente como deve agir ou se portar para que ela possa receber os benefícios da lei. Uma pessoa que conhece bem a rotina de Suzane Richthofen afirma que ela é manipuladora. Essa pessoa disse ao Fantástico que a jovem escolhe 2 presas para lhe dar proteção. Em troca, oferece a ajuda dos advogados dela. Quando, por exemplo, essas companheiras conseguem o benefício de deixar a cadeia, Suzane escolhe outras presas como protetoras. Só mostra esse poder de articulação, de sedução, é totalmente condizente com a personalidade dela. Os psicólogos que examinaram Suzane Richthofen avaliaram que os relacionamentos da jovem seriam precários, infantis, atendendo exclusivamente às suas demandas pessoais. Suzane também teria reações imprevisíveis e conduta dissimulada. Em outras palavras, um comportamento falso, fingido. E mais, os valores éticos e familiares dela, segundo os psicólogos, seriam produto de discurso pronto, sem autenticidade. De acordo com o professor da USP, os psiquiatras que participaram do exame criminológico não tiveram a mesma opinião dos psicólogos. Os médicos concluíram que Suzane Richthofen não sofre de doença mental e que, em liberdade, dificilmente cometeria outro crime. O resultado do exame psicológico serviu de base para a Justiça tomar uma decisão. Suzane, arrependida ou não, ainda vai ficar mais tempo na cadeia, longe do convívio social. Na decisão de outubro deste ano, disponível na íntegra na internet, a juíza Sueli Armani cita as principais conclusões do exame, como a facilidade que Suzane tem de perder o controle emocional. A sentença afirma que a aparente fragilidade da jovem constitui flagrante dissimulação e que o bom comportamento na cadeia pode ser intencional, por conveniências próprias, visando a obtenção de benefícios. A juíza negou a concessão do regime semiaberto a Suzane Richthofen, ou seja, ela vai continuar presa. A defesa da jovem já entrou com recurso na Justiça. O professor de criminologia da USP acredita que um dia Suzane Richthofen pode até ter uma vida normal, fora da cadeia. Se ela tiver uma boa assistência terapêutica, ela tem condições de um dia voltar mais consciente, mais segura, mais resistente à frustração. Se nenhum benefício for concedido pela Justiça, Suzane Richthofen só deve sair da prisão em 2040.
Esta semana, a Justiça decidiu que uma das criminosas mais conhecidas do Brasil vai para o regime semiaberto. Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais, vai poder sair da cadeia para trabalhar. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, Manfred e Marísia. O namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian, também participaram do crime em 2002. Ao todo, Suzane já completou quase 12 anos da pena total, mais do que um sexto necessário para ter o direito ao semiaberto. O regime semiaberto é um regime mais brando, que atinge o sentenciado que já cumpriu uma parte da pena, no qual ele vai ter direito a algumas regalias, como, por exemplo, 5 saídas temporárias durante o ano e a possibilidade de trabalhar fora da penitenciária. Suzane já tinha pedido a mudança de regime em 2009, o que foi negado pela juíza Sueli Zeraich de Oliveira Armani. Para decidir sobre o assunto agora, a mesma juíza pediu um exame criminológico e um teste psicológico. O exame criminológico foi feito por uma comissão técnica da penitenciária de Tremembé. O grupo avaliou e concluiu que não há evidências de que Suzane ainda possa ser perigosa e voltar a cometer crimes. E que ela pode conviver em sociedade sem riscos. Na decisão, a juíza destaca que todos os membros da comissão concordaram que Suzane está preparada para o semiaberto. O segundo laudo, o psicológico, foi feito a partir de uma ferramenta exclusiva dos psicólogos, chamada teste de Rorschach. O repórter Valmir Salaro conversou com um psicólogo que aplica o exame em criminosos que pediu para não ser identificado. São 10 pranchas com manchas de tinta e, por ser um teste projetivo, a gente pede para o sujeito identificar, dizer para a gente o que ele percebe nessas manchas de tinta. Esta outra psicóloga, especialista no teste, explica. Aquilo que a pessoa dá como respostas trazem para a gente a maneira como essa pessoa se coloca no mundo. Como é que é a estrutura de personalidade da Suzane, depois de tanto tempo presa, como é que ela está vendo as outras pessoas? Como é que ela está vendo o ambiente? Um preso que é submetido a esse teste, ele consegue enganar o psicólogo? Dificilmente vai conseguir enganar, porque o teste vai captar elementos, traços da personalidade muito profundos. Como aponta a juíza na decisão, o exame feito em Suzane revelou o egocentrismo elevado, conduta infantilizada, possibilidade de descontrole emocional, personalidade narcisista e manipuladora, agressividade camuflada e onipotência. Os irmãos Cravinhos, condenados pelo mesmo crime, foram para o regime semiaberto em fevereiro do ano passado. Eles não precisaram passar pelo teste psicológico, só fizeram o criminológico. O exame criminológico deles, que foi realizado, não verificou ou comprovou a existência de alguma circunstância negativa ou que colocasse em risco o cumprimento da pena num regime mais brando. Eles demonstram arrependimento pelo crime que eles cometeram? Muito. Depois do crime, eles mantiveram contato? Não, nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Ela tem a vida dela, eles têm a vida deles. A juíza que concedeu o benefício a Suzane afirma que o resultado do teste psicológico não é motivo suficiente para mantê-la no regime fechado. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, citado por Sueli Armani, determina que um preso pode ir para o semiaberto quando tiver cumprido 1/6 da pena e tiver bom comportamento carcerário. De acordo com ela, se a justiça fosse manter no regime fechado todos os presos com problemas psicológicos, abre aspas, não haveria prisão suficiente nesta ou em qualquer outra localidade da face da terra, fecha aspas. O promotor do caso, Luiz Marcelo Negrini Matos, discorda da decisão da juíza. Para ele, existe risco. Levando-se em conta o que foi apurado no teste realizado, nessa avaliação psiquiátrica, e a personalidade da Suzane, mais ainda a questão do tempo de pena a cumprir, nós acreditamos que, por enquanto, a chance dela fugir é muito grande. Nós vamos recorrer dessa decisão. O advogado de Suzane, Denivaldo Barni, disse que ela está preparada para o semiaberto. Foi cumprida a lei. No nosso contato, ela chorou, estava muito emocionada de felicidade. Ao G1, o advogado informou também que vai pedir para Suzane trabalhar com ele.
No fim da decisão, a juíza afirma que, mesmo o semiaberto sendo um regime mais brando, Suzane von Richthofen continuará sendo acompanhada e vigiada pela Justiça.